eu comentei com uma paciente e disse assim, o que me falta mesmo é coragem. Eu comentei com ela. Aí ela falou assim, coragem? Ela falou assim, coragem você teve quando você saiu da Paraíba pra cá. Agora você só precisa ter força de vontade de ir atrás de uma sala. Pronto. Terminei o atendimento e fiquei pensando assim, realmente, né? O movimento que eu fiz de sair de lá, vir pra cá, é muito maior do que eu sair daqui agora e alugar uma sala. Eu tenho pacientes que a gente viaja, que a gente virou amiga, que eu frequento a casa, que foram pessoas que foram me fortalecendo. E que eu fortaleci, às vezes, ela de uma outra forma, né? Trazendo autoestima, beleza, tem gente que se reencontra. Nossa, Bia, no meu puerpério, ainda bem que eu te achei. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Então, essa troca é muito boa. E o que mudou completamente é a minha visão como empreendedora. Antes eu só era fisioterapeuta. Eu nunca me intitulei empreendedora. Eu nunca falei assim, eu tenho um empreendimento. Não. Eu tenho um consultóriozinho. Eu tenho uma salinha. Tudo e agora, diminutivo. tudo no diminutivo. E agora a pessoa fala assim, Bianca, eu disse, minha clínica é lá na Dr. César. Já muda. Você que acha que o fisioterapeuta é só aquele profissional que vai lá na recuperação de alguma lesão ou algo do tipo, tá totalmente enganado. A Bia acabou de falar aqui um pouquinho pra gente do que é isso. Outro dia eu escutei isso, que paladar não retrocede. E é isso. Você começa a conhecer pessoas que vão te agregar, você começa a estudar mais, ter mais conhecimento, frequentar os ambientes corretos, que vão te alavancar, ter conexões com pessoas que estão ali vislumbrando lá na frente, para mim está sendo essencial agora nesse momento, porque é um momento de crescimento. Hoje eu tô com uma fisioterapeuta dermatofuncional. Ela vai explicar o que significa isso, tá? Quando a primeira vez que eu vi esse nome, eu falei pra ela, meu Deus, o que significa isso? Hoje ela vai contar pra gente. Além disso, ela é crossfiteira, mãe do Benício, nordestina arretada. Bianca, obrigado por você ter vindo. Muito Obrigada. Prazer em te receber aqui no estúdio, no seu podcast. Obrigada pelo convite, né? Tô nervosa, que eu nunca participei de um podcast. Mas eu estou muito feliz de estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história para quem ainda não conhece. Legal. Antes da gente contar a sua história, o que é uma fisioterapeuta dermatofuncional? Pois é, esse nome, eu sou muito apegada com esse nome, você sabe disso, né? Eu já falei isso em algumas vezes. E o dermatofuncional é uma especialidade da fisioterapia. É um braço da fisioterapia, é uma área muito nova ainda, né? Ela só tem 15 anos. Então, a dermatofuncional, ela trata da parte estética. Além da parte estética, ela vai um pouco a fundo. Então, ela trata da parte mais funcional também. O dermato, ele vem da estética, o funcional de trazer funcionalidade para aquilo. Então, a gordura localizada, ela pode trazer funcionalidade, uma vez que é retirada. A estria, ela é uma afecção inestética que acomete, às vezes, a pele de uma forma mais funcional, e a gente acaba tratando isso. O próprio tratamento de pós-operatório de cirurgia plástica, onde a gente entra na funcionalidade do corpo para ele voltar a ser o que ele era. A pós-gestação é onde eu trabalho muito com a diástase. Então, a gente traz funcionalidade para o abdômen. Então, eu trabalho a parte estética, visual e trabalho a funcionalidade do corpo no geral. Olha, que maravilha. Então, você que acha que o fisioterapeuta é só aquele profissional que vai lá na recuperação de alguma lesão ou algo do tipo, tá totalmente enganado. A Bia acabou de falar aqui um pouquinho pra gente do que é isso. Mas antes da gente entrar mais nesse assunto, mais a fundo na parte técnica, vamos conhecer a Bianca Mello de fato. Eu falei aqui na nossa introdução, uma nordestina. Da onde você veio? Como é que foi a sua infância? Eu sou natural do Maranhão. Depois de uma certa idade, quando eu já estava na adolescência, eu fui para Paraíba, por motivos de estudar mesmo, e acabei fazendo toda a minha formação acadêmica em Campina Grande, na Paraíba. Cursei fisioterapia,
Depois fiz toda a minha pós-graduação, especializações na capital em João Pessoa. Então, eu sou nordestina raiz, nasci, me criei e toda a minha formação acadêmica foi lá. Em determinado momento, eu resolvi fazer mestrado, entrar para a área acadêmica e aí vim para São Paulo fazer mestrado, onde eu fiz aqui mestrado em saúde coletiva na Unifesp. Mas eu sou nordestina, minha família toda tá lá e acabei me enraizando aqui em São Paulo depois desses 7 anos. A sua família toda tá lá? Todo mundo. Você veio sozinha? Que na época o meu atual marido, na época era namorado, ele veio para São Paulo também. Ele é de lá também? Ele é de lá. Então as nossas famílias são todas de lá. Uhum. E a gente era vizinho, então ele veio trabalhar aqui com tecnologia. E aí depois de 2 anos foi que eu vim. Eu fui tentar mestrado e eu ia tentar lá no Nordeste, eu ia ficar no Rio Grande do Norte, que também é polo tecnológico. E aí ele falou assim, tenta em São Paulo, porque já que eu tô aqui, e eu achava que era uma coisa muito distante. A gente que tá lá, às vezes a gente tem essa coisa da distância, acha que, tipo, nossa, eu pensava, uma universidade federal em São Paulo, eu não vou conseguir entrar tão fácil. E aí eu passei aqui e não passei lá. Eu prestei então, na época. Sinal. Eu disse assim, eu vou prestar em Natal e eu vou passar em Natal, vou ficar perto de casa, perto da família. E aí foi o passo que eu dei. Eu disse, bem, agora eu tenho que ter coragem, já passei, então vamos lá. E como é que foi isso? Foi uma mudança radical mesmo, assim, de cultura, de clima, de pessoas, né? Então, lá eu tinha todo mundo, família, amigos de infância, melhores amigas, aquela coisa de universidade. E aqui eu tive que começar do zero, né? Ele foi meu porto seguro, porque ele já estava aqui há 2 anos, então ele tinha já um ciclo de amizade, conhecia algumas pessoas, então me facilitou, né? Também eu não estava sozinha, tinha ele ali como ponte. E aí eu comecei a fazer a universidade e, em paralelo, eu disse assim, não tenho como ficar só com bolsa de mestrado. Eu preciso trabalhar. Eu já trabalhava, sempre trabalhei com a dermato funcional lá na Paraíba. E aí eu disse, vou começar a atender aqui. Imprimi currículo, saí deixando em várias clínicas que eram perto, aqui na Zona Norte de onde eu morava. E aí fui chamada, no outro dia me chamaram para fazer uma experiência. E fiquei lá nessa clínica, que era uma clínica de estética, e eu trabalhei durante 1 ano nessa clínica, como fisioterapeuta. Isso, a gente tá falando de 7 anos atrás, é isso? 7 anos atrás. Que foi quando você chegou. Quando eu vim. Então, e aí eu fiquei nessa clínica durante 1 ano, e eu tinha uma meta. Era um horário bem difícil, porque era uma clínica que funcionava tarde e noite, então eu entrava às 1 e saía às 10. E trabalhava todos os sábados. Então, eu disse assim, bem, é difícil, mas eu vou segurar, porque eu precisava concluir meu mestrado. E aí, no 2º ano de mestrado, eu disse assim, bem, agora eu já estou um pouco mais tranquila, vou para uma clínica onde me ofereça mais horários flexíveis. Mudei e fui para uma outra clínica. Da mesma forma, imprimi meu currículo, saí deixando, fui chamada. Fiquei nessa clínica mais 1 ano. E aí foi quando eu casei, a gente resolveu casar, a gente foi para lá, casou, na Paraíba, e aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, a clínica fecharam-se as portas, eu fiquei uns 3 meses. Fechando. Fechou de fechar mesmo, fechou não é que fechar. Fechou de lockdown. Fechou de lockdown inicialmente com aquela esperança, vamos voltar. E aí, nesse voltar, as donas, existia uma sociedade, elas se separaram e acabou a clínica. E nesse movimento, eu fiquei sem nada. Volta, estaca zero. E aí, eu fui chamada numa outra clínica. E aí, eu recomecei tudo em 2020, né? As pacientes que estavam comigo desde a primeira continuaram. Então, assim, elas sempre pegavam meu contato, Bia, aonde você for, eu vou. E ficou naquele movimento. Aí, eu comecei a entrar para o Instagram. Foi quando eu comecei a ver o Instagram como instrumento de trabalho, que foi ali onde muita gente viu também. Comecei a fazer conteúdos, não eram tão bons, né? Obviamente, era uma coisa bem, bem crua. Mas aí as pessoas começaram a se identificar com aquilo. Eu preciso desse tratamento. E aí eu comecei a levar muita gente para essa clínica nova. Muitas amigas, o pessoal de onde eu treinava. As pessoas não sabiam o que eu fazia antes. Tipo, achavam que eu era fisioterapeuta convencional.
E aí, você trabalha com estética. E aí, nessa migração, foi indo muita gente, a gente foi construindo uma cartela. Essa clínica era do zero, era uma clínica nova. E aí, a gente começou a criar esse banco de clientes, e foi indo, e lá eu passei 4 anos. Lá eu fazia bastante, a gente teve uma relação muito boa, a equipe era muito boa, muito forte, e aí eu engravidei em 2022. E aí trabalhei minha gestação toda nessa clínica, consegui atender até o finalzinho da minha gestação. Atendi sexta, sábado eu tive bebê. Nó. Tipo isso. Sexta até 6 horas da tarde eu tava na clínica, sábado, 5 horas da manhã eu fui pra maternidade. Caraca, igual a Fernanda. Isso. E aí eu tive bebê, e aí no meu retorno, voltei pra clínica, né? Me organizei para passar 4 meses de licença. Fiquei os 4 meses de licença. Fui voltando aos poucos. As pacientes, algumas me esperaram. Tipo assim, olha, Bia, eu vou esperar você voltar, volto o tratamento com você. Então, teve bastante gente fiel nessa temporada. E aí, eu voltei a atender, voltei pra clínica. Só que aí, nesse momento, eu vi que, tipo, precisava de algo a mais. Eu precisava de horários mais flexíveis. Eu não tinha mais como assumir uma equipe de coordenar, porque exigia muito de mim. E eu, tipo, tinha essa coisa de querer curtir um pouco a maternidade, um pouco mais. Eu não tenho família aqui, então eu não tinha uma mãe para me dar um suporte, uma avó, uma sogra, uma prima longe eu não tinha. Então eu tinha que ficar um pouco mais presente, e ao mesmo tempo eu queria voltar a trabalhar. Então foi aí que eu fiz um movimento de, tipo, vou sair dessa clínica e vou atender sozinha. Mas ainda eu não tinha coragem de botar um negócio. Então, não foi um passo tão grande. Eu fui aos pouquinhos. Então, eu fui atender num lugar que já existia. E aí, eu fui e atendia, mas não era uma funcionária, não tinha aquele compromisso. Eu ia, atendia, fechava a porta e ia embora. Mas eu não queria a responsabilidade de ter um local meu ainda. Eu ainda não sentia essa segurança. Tá. E aí, eu passei 1 ano lá, nessa clínica. E aí, no final do ano, eu disse, agora tá na hora de eu ficar sozinha. Porque em 1 ano, eu consegui ver que eu já tinha clientes, eu já tinha pacientes, eu já tinha um pouco mais de maturidade. E aí, foi quando eu comecei a visualizar isso, né? Eu lembro que eu conversei isso com um paciente, e ele falou assim pra mim, um homem, e ele falou assim pra mim, Bia, começa a visualizar, assim, uma sala, uma xícara, como vai ser minha maca? Fica sonhando com isso já, que isso é bom. Aí eu fazia, imagina. E nesse mesmo dia eu fui pra internet e comecei a olhar xícaras personalizadas. Aí eu mandei fazer uma xícara personalizada com uma logo, que eu já tinha uma logo. E aí eu mandei fazer, aí agora ele veio aqui no espaço e disse, agora você vai tomar café nessa xícara, porque foi você que mandou fazer. Então é isso, eu visualizei primeiro antes. E aí teve um momento que eu vim e agora eu disse assim, agora eu acho que vai começar a se concretizar. E aí achei a sala e comecei essa construção. E aqui estou. Legal. Deixei você resumir tudo aí. Tá. Agora vamos voltar ponto a ponto ali pra gente conversar um pouquinho mais sobre cada etapa. Lá atrás, lá na Paraíba, quando você estava atendendo lá, era em clínica também, você não tinha a sua? Eu tinha um consultório. Ah, você tinha? Tinha com uma amiga. Então você já tinha experimentado um pouquinho e eu tinha muito, eu acho que talvez essa minha experiência, a gente passou 7 anos atendendo. Eu comecei a dermatofuncional atendendo domicílio, que eu acho que a maioria das pessoas que se formam na minha área, principalmente, a gente tem muito isso. Eu não tenho ainda onde atender. Uma maca móvel? Uma maca móvel, eu botava minhas coisinhas na bolsa, numa bolsinha, e atendia. Lá. Delivery. Né? Eu tinha um Celtinha, que meu pai tinha me dado quando eu me formei. Então, eu disse assim, consigo atender. Então, atendi. A cidade é pequena, então você consegue circular durante o dia todo. Então, eu atendia o dia todo essas pacientes. Aí, eu comecei a atender muito pós-operatório de cirurgia plástica. As pacientes começaram uma a me indicar. E aí, um dia, o cirurgião plástico escutou meu nome e mandou me chamar. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, você que tá fazendo meus pós? Eu disse, tô pegando bastante paciente sua. Ele fez, então vamos fazer uma parceria.
porque eu tô gostando do pós. E aí ele começou a me indicar e aí eu comecei a atender mais ainda. E aí um dia eu fui atender uma paciente com a minha maquinha lá, com a minha bolsinha. E aí eu bati na porta e aí a moça que trabalhava com ela, né, a funcionária dela, atendeu a porta e falou assim, quem é? Na campainha eu fiz assim, é Bianca. Aí ela falou assim, fulana, chamou a dona da casa. É a menina da massagem. Aí, nessa hora eu tava do portão pra fora, aí me deu uma coisa assim que eu disse assim, nossa, cursei fisioterapia, né? Fiz pós, assim, investi. E assim, eu só sou a menina da massagem. Então eu queria mais. Aí nesse momento eu disse assim, bem, agora acho que tá na hora de eu ir para um espaço, me organizar. Desculpa. Tudo bem, não, fica tranquilo. Eu me lembro desse detalhe. E aí a gente pegou e foi. Eu conversei com essa amiga, a gente era muito amiga, né? Até hoje a gente é melhores amigas, assim, de faculdade. Inclusive, ela é madrinha do meu filho. Produção, me ajuda com lencinho, produção. Por favor. Me ajuda com lencinho, produção. E aí a gente montou a clínica do zero, sem muito, né? Acho que a gente fez um treinamento no Senac na época. Então, assim, abrimos ali, os nossos pais ajudaram, a mãe dela, meu pai ajudou. A gente montou, era um consultório pequeno, num prédio comercial. E a gente caminhou aí durante 7 anos. E a clínica só fechou quando eu vim para São Paulo. Pronto, ó, chegou. Obrigada. E aí lá eu atendi. A experiência foi boa porque, se você me perguntar, até hoje eu vou para lá, até hoje eu tenho um paciente. Então, eu digo que foi um serviço bem feito. E não foi tão boa do modo de empresarial. A gente não sabia fazer gestão. Então, éramos duas, pessoas ali que a gente sabia fazer a operação. Então, a gente atendia as duas. Tinham 2 salas, a gente atendia o dia todo, às vezes a gente atendia juntas, as pacientes ficaram todas nossas amigas, virou uma comunidade muito legal, porém a gente não sabia fazer gestão, então assim, a gente não cresceu, a gente estabilizou, não saía do canto, não conseguia evoluir, então isso foi uma coisa que me deixou um pouco frustrada em ter outro consultório. E por isso que eu dizia tanto quando eu cheguei em São Paulo. Eu jamais vou ter outro consultório. Talvez foi de lá, né? Dessa crença que eu acabei adquirindo. Só que aí eu vi agora que eu preciso estudar, investir, ter mais conhecimento nessa área de gestão. E faz toda a diferença. Eu tô vendo agora como faz diferença ter toda essa estrutura por trás. E eu tinha o quê? 23 anos. Então, há 10, 11 anos atrás. Então, assim, a maturidade me fez chegar aqui com essa outra cabeça de empreender. Ó, legal, tua passagem por lá, então, é muito importante. Primeiro, pelo choque, né, que você... Teoricamente, você estava numa zona de conforto, né, atendendo a domicílio ali e fazendo o teu movimento. E aí veio um choque... para você ligar o alerta do inconformismo, né? Não, eu não sou a moça da massagem. Eu sou muito mais do que isso, eu estudei muito mais do que isso. E ali você vê a necessidade de se arriscar um pouco mais. Sim. Né? Aí, legal. Você vai trabalhar junto com a tua sócia de lá. Você já vê que... Não tinha gestão, né? Vocês sabiam fazer, mas não sabiam fazer dinheiro de fato. A gente fazia conta de padeiro mesmo, no papelzinho. Ai, ela vai rir. Mas e aí, ela vai assistir e vai rir. Ela vai assistir e vai rir, ela vai lembrar das nossas continhas de padeiro que a gente fazia. Papel do pão ainda. Fulana pagou quanto? 200, ou 300, 400, 1.000, 500 pra cada. Pronto, acabou. Morreu a história. Era assim a nossa conta. Então não tinha como dar muito certo. Eu acho que a gente até sobreviveu bastante. Não tinha como dar errado. Dividia por 2, ali tá tudo certo. Exato, não tinha como dar errado. E aí o destino te levou pra... Na verdade, escolhas vão te levando pra isso, né? Porque aí o teu esposo vem pra São Paulo, você presta um... mestrado lá e aqui, e passa aqui e não lá.
E aí você se vê obrigado de novo a sair da zona de conforto e se arriscar. Legal. Quando você chega em São Paulo para atender, o que você viu de mais diferente, assim, comparando as duas realidades? Ou não tem muita diferença? Tem bastante diferença. O perfil dos pacientes, né? As pessoas aqui, assim que eu cheguei, mesmo eu sendo muito nova na cidade, e elas não sabendo do meu histórico, então elas não sabiam que eu já era formada há 10 anos. Eu que tinha que falar, então, mesmo assim, elas valorizavam bastante o meu trabalho. Então, eu senti muito isso, dessa valorização. Nossa, você é fisioterapeuta, nossa, você está fazendo mestrado? Nossa, mas agora que eu quero fazer tratamento com você. E isso não existia muito lá. Eu era a menina da massagem. Então, isso me impactou bastante e me fez buscar mais coisas, porque eu pensava assim, eu tenho que fazer mais cursos, me aprimorar mais, trazer mais técnica, porque essas pacientes são exigentes, elas entendem o que é bom, elas gostam do que é bom e elas vão pagar pelo que é bom. Então, esse movimento que eu fui fazendo, eu fui vendo que as pessoas me acompanhavam. Eu tenho um paciente aqui que está comigo desde a primeira clínica que eu atendi. E ela disse, até para mim, até hoje, na hora que eu abri, ela disse assim, eu sempre soube que você ia chegar aqui. Tipo, desde que você era lá, fisioterapeuta daquela clínica, que atendia com horáriozinho marcado, que estava lá todo sábado, às 4 da tarde, eu sabia que você ia chegar no seu espaço. Então, assim, as pessoas acreditaram mais. Então, eu acho que esse foi, tipo, o meu patamar, assim, de lá pra cá. Você acha que as pessoas acreditam mais em você do que você mesmo? Com certeza. Eu te falo isso. Até no meu treino, os coaches falam assim, bota mais carga. Eu falo assim, nossa, vocês confiam mais em mim do que eu mesmo, porque eu não vou subir esse peso. Vai sim, vai. A gente sabe que vai. Então, isso reflete também no meu profissional, né? Às vezes as pessoas falam isso. Bia, mas como assim você entrega muito resultado? E eu falo assim, será? E o que você tem feito para mudar isso? Eu tenho mudado um pouco a minha mentalidade. Acho que o meu posicionamento tem mudado. Acho que a partir do momento que eu vou até mesmo explicar para ela o protocolo, eu falo assim, olha, vai ficar bom desse jeito. Eu tava fazendo uma noiva ontem, que o casamento dela é em dezembro. Ela disse, Bia, eu vou ficar bem nesse vestido? Eu disse, vai. Você vai ficar bem porque eu vou entregar. Essas suas costas vai ficar muito boa. Seus braços vão ficar perfeitos para caber nesse vestido. Então, assim, eu acho que isso tá me trazendo essa confiança, né? As próprias pessoas me falando isso, e eu tô conseguindo transmitir. Eu acho que minha cabeça já tá mudando. Legal, muito bom. O que você traz de bagagem de todos esses locais que você atendeu, de positivo e de negativo, para na hora de tomar a decisão de abrir novamente um negócio, o que você trouxe para colocar dentro da tua casa e tirar de dentro da tua casa? De positivo, com toda certeza, é a minha interação com o paciente. Porque se eu tenho pacientes hoje comigo, minha agenda cheia, é porque eu conquistei elas desde o primeiro lugar que eu tô. Então, essa conexão, o olhar, o tratamento individualizado. Eu trabalhei em uma das clínicas que foi antes da pandemia, que tinham tratamentos engessados. Então, a paciente tinha que fazer, todo mundo tinha que fazer igual. Nossa. Então, assim, se você tem celulite grau 1 e a outra paciente tem celulite grau 2, era o mesmo tratamento. E eu batia muito na tecla com a responsável pelos tratamentos. Fazia isso, não tem como. Os tratamentos têm que ser individualizados. Não dá, não tem como. E aí eu fui um pouco mudando isso no decorrer do ano. Ela foi entendendo. E aí, nisso, eu consegui que muita gente fosse entendendo essa logística. O meu é diferente de fulana que está na maca do lado. Então, isso, protocolo exclusivo, essa conexão com o paciente, de entender que ela vai casar, que ela tá ansiosa, que eu tenho que colocar algo ali no tratamento para dar uma acalmada também. Essa conexão com a vida dela pessoal é muito importante. E o que eu não trago de jeito nenhum é a falta de gestão. Porque pode, do mesmo jeito que pode alavancar a minha conexão com o paciente, a minha falta de gestão pode acabar. E as clínicas que você trabalhou eram... Mesmo que você não tivesse dentro da gestão lá, você via que faltava isso. Faltava isso também. Faltava isso. E aí você via um pouco do que você passava lá Igual. no Nordeste? Era tipo isso. Fechou aqui a conta, pagou aqui, pagou, pronto.
Ah, não tem material. Aí na tua cabeça você fala assim, Então, assim, ela uma faz coisa- igual eu fazia. Igualzinho. E vai dar ruim do mesmo Vai dar jeito. ruim. Só a longo prazo, daqui a pouco. Então era isso. Mas não te preocupava? Me Ou você fala assim, também eu saio daqui e vou pra outro lugar. me preocupava e eu chamava assim, atenção para isso. Eu lembro que teve um dos lugares que eu atendi que todo mundo era MEI, né? Uma coisa que a gente fazia que era legal lá quando eu estava na Paraíba. A gente separava um dinheiro e a gente fazia como se a gente tivesse uma funcionária fantasma. A gente dizia assim, fulana, mas a gente não tinha funcionário. Aí a gente guardava todo dia, todo mês, um salário para essa fantasma. E aí, no final do ano, era o nosso 13º. Meu e da sócia. Porque não existia funcionário, fantasma. Quando eu fui para uma das clínicas que não tinha 13º, para ninguém, eu falei para a pessoa que fazia a gestão, por que você não inventa uma funcionária fantasma? Todo mês você deposita lá na conta, como se fosse para ela. No final do ano, você paga todo mundo com 13º. É tão bom a pessoa ter 13º, né? Comprar suas coisas, quem quer viajar. E ela não acatava. Então, eu vi que, tipo, tinha um pouco de resistência também. Às vezes, eu até tentava ajudar nessa parte. Tentava meio que me coisar ali. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade também, estoque. Você tá no meio de um atendimento, falta luva. E aí, eu ia lá na sala da pessoa e fazia assim, tá faltando luva. Vou comprar agora na farmácia. E aí, isso é uma coisa que eu não deixo faltar hoje em dia. Uhum. Tipo assim, eu bato, nossa, tem só uma caixa, já vou comprar outra de reserva. Porque é uma dor que eu senti lá atrás, vi as pessoas fazendo isso aqui e eu não quero pra mim. E impacta 100% no atendimento, né? Total. Experiência do cliente. Total. Falta produto, falta Uhum. insumo. E você vê que é por um simples detalhe de organizar mesmo. Tá. Aí vamos lá. A decisão de enfrentar de novo o bicho-papão, né? Mesmo com a bagagem lá de trás, que você falou, nunca mais eu quero ter... Eu falava isso pra todo mundo. Cuspiu pra cima. Caiu na cara. Nunca mais quero ter o meu negócio. Quando é que... E teve aquele paciente marcante que te ajudou, né? Como é que foi essa tomada de decisão? O que você evoluiu e achou que estava mais madura para reassumir esse compromisso? Você se via mais pronta? Não. Você acredita? E por que Foi você tomou de essa novo decisão? o universo dizendo assim, vai, caminha sozinho. Porque se fosse assim mesmo, eu sozinha, sem muito empurrão da minha cabeça, acho que não estaria aqui agora. Inclusive fazendo esse podcast. Porque eu estava num lugar lá onde eu sublocava, né? Existia ali um contrato com a dona da sala. E aí, em determinado momento, essa pessoa falou assim, vou precisar da sala. Então, eu tive um convite para me retirar. Ah. E aí, nesse momento, eu disse assim, tudo bem. Eu tenho 2 caminhos a seguir agora. Eu tinha acabado de ler um livro. E aí, nesse livro, tinha dizendo sobre tomada de decisões. Qual livro? Lembra o nome? Vou lembrar. Tá. Daqui a pouco você fala. Daqui a pouco eu lembro. Que é um livro que é bem interessante para alta performance. E aí era bem o que eu estava precisando. Para tomada de decisões, na verdade. Uhum. Eu estava lendo, porque eu vi uma pessoa colocando. E eu gosto muito, sigo muito essa pessoa. E vi que ela estava colocando que era importante. Que era legal esse livro. E aí eu resolvi ler. E aí tinha assim, quando você precisa tomar uma decisão, aponte os caminhos e veja o que induz mais e o que faz mais sentido para você. E aí eu comecei a ver o que eu tinha de opções naquele momento que ela me pediu para sair da sala. Eu ou continuava trabalhando para outra pessoa, da mesma forma, ia sublocar em outra sala que tem um monte de gente que faz isso, Uhum. ou eu abri o meu negócio. Então, eu só tinha esses 2 caminhos. Eu não tinha para onde correr. Eu não ia voltar para Paraíba, eu não ia ficar em casa. E aí eu comecei a ver todos os pontos. Eu disse, bem, aqui, se eu ficar aqui vai me incomodar isso. Comecei a puxar várias setinhas. E eu ficar sozinha já estava muito claro, assim. Já estava me mostrando, tipo, você tem pacientes. Você tem você consegue esse valor por mês para te segurar. Você tem o apoio da sua família.
Então eu fui linkando tudo e cheguei à conclusão que era para eu ficar sozinha. E aí, em um outro atendimento com a paciente, nesse trâmite, eu ainda estava meio que de saída de lá, porque eu tive um tempo para poder me desligar. Uhum. Eu comentei com a paciente e disse assim, o que me falta mesmo é coragem. Eu comentei com ela. Aí ela falou assim, coragem? Ela falou assim, coragem você teve quando você saiu da Paraíba para cá. Uhum. Agora você só precisa ter força de vontade de ir atrás de uma sala. Pronto. Terminei o atendimento, eu fiquei pensando assim, realmente, né? O movimento que eu fiz de sair de lá, vir para cá, é muito maior do que eu sair daqui agora e alugar uma sala. E montar um lugar. Sabe o que eu acho legal da tua história? É que tem vários pontos que aparece alguém falando Sim. alguma coisa que faz muito sentido, né? Que te ajuda na decisão. Seja pro bem ou seja pro mal, né? Aí hoje, no dia que eu inaugurei o espaço, só chamei amigas e pessoas que estão comigo nessa caminhada. E pessoas que falavam isso, né? Buzinavam no meu ouvido. E aí teve uma das pessoas que falou assim, mas quando você estava nessa última sala, eu te falei lá. Eu disse pra você. E foi a melhor coisa que fez. Aí eu falei pra ela assim, olha, sabe aquele namorado que te dá um pé e que na hora você pensa que vai morrer. E aí você encontra outro que você casa. Uhum. E que dá muito certo. Foi o que aconteceu. No fim, eu até agradeço a pessoa que me deu o pé lá. Que ela teve os motivos dela. Mas assim, pra mim foi tipo assim, foi o divisor de águas. Se ela não tivesse feito aquele movimento, tinha ficado. Tava muito confortável na sombra de alguém, porque alguém assume o BO, né? Então, assim, eu ficava pensando às vezes assim, nossa, deu problema no encanamento, deu problema no ar-condicionado, ainda bem que ela resolve. Sempre eu tentava me sair, mas só que também você não cresce. Então, eu já sei que crescer dói. Então, mas eu quero crescer. Então, assim, é o ônus e o bônus. Uhum. Então, nessa trajetória toda, eu posso dizer que muitas pessoas me ajudaram para o bem e para esse empurrão que na hora, por exemplo, parecia ser tão ruim e no fim foi muito bom para mim. Que massa. E o que mudou da Bianca que empreendeu lá atrás para a Bianca que está empreendendo hoje? Ai, nossa, eu acho que eu posso dizer que o que não mudou foi a minha conexão com o paciente. Que até hoje eu tenho conexões boas com as minhas pacientes de lá. Uhum. Então, sinal de que eu fazia uma boa conexão. E aqui eu continuo do mesmo jeito, fortalecendo isso. Eu tenho pacientes que a gente viaja, que a gente virou amiga, que eu frequento a casa, que foram pessoas que foram me fortalecendo. E que eu fortaleci, às vezes, ela de uma outra forma, né? Trazendo autoestima, beleza. Tem gente que se reencontra. Nossa, Bia, no meu puerpério, ainda bem que eu te achei. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Então, essa troca é muito boa. E o que mudou completamente é a minha visão como empreendedora. Antes eu só era fisioterapeuta. Eu nunca me intitulei empreendedora. Eu nunca falei assim, eu tenho um empreendimento. Não. Eu tenho um consultóriozinho. Eu tenho uma salinha. Tudo e no agora, diminutivo. tudo no diminutivo. E agora a pessoa fala assim, Bianca, eu disse, minha clínica é lá na Dr. César. Já muda, né? Então, assim, a minha cabeça mudou completamente. Que bom, hein? Que bom. E a gente não entrou nesse detalhe, a gente falou mais da história e da parte empresarial. Quem você mais atende? Quem que é o teu público-alvo principal? Mulheres, isso é fato, né? 90% mulheres. Os homens que eu atendo hoje em dia são os maridos dessas mulheres, que elas trazem, assim, às vezes pelo braço. A força, e aí eles acabam, tipo, livre, gostando. espontânea pressão. Tipo, Bia, que eu tô aqui, e eles gostam de vir, tipo, uma vez a cada por mês. Eles não querem estar aqui batendo ponto. Então, mulheres... Homem quer ser mais prático. Homem é praticidade. Bem, tem um negócio que resolve o meu problema em 2 sessões, que aí eu venho um aqui, um retorno e matou. Aliás, vamos aproveitar o jantar e a gente conversa, que eu quero fazer umas coisas. Já sei. Então, já sei que tem que ser rápido. Rápido. Rápido, que eu não tenho tempo, Bianca. Coisa rápida. 10 podcasts pra gravar e 1000 mentorados. Que eu não sei como você dá conta. Mulheres, mães. Mulheres e mães. Atualmente é o meu público-alvo. E mães, se você me perguntar, é quem teve bebê agora? Quem teve agora,
com 2 meses, 3 meses, um puerpério bem ativo. Quem teve com 1 ano e está se reencontrando porque demorou para sair do puerpério. E um puerpério bem tardio. Nossa, eu demorei, Bia, 6 anos para entender que eu preciso me cuidar. E mães de adolescentes que estão no meio do caos e também querem vir se cuidar. Então eu digo que são mães. Mulheres, mães que eu tô atendendo bastante. Então, o teu atendimento, ele vai muito além da técnica e do procedimento em si, físico. Isso. Você trabalha ali também uma parte psicológica das mães, das mulheres, né? Emocional, eu trabalho com óleos essenciais. Então, quando ela chega, que eu vejo que tá muito, nossa, hoje eu tô pilhada, não dormi, aí eu já vou botando um olhinho de lavanda, porque eu já entendo que não dormiu bem. Ai, Bia, hoje eu tô mais deprê, tô pra baixo. Aí eu já coloco um olhinho lá de laranja pra dar um up. Então, eu trago um pouquinho desse emocional também. É uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante. Eu vejo que elas, no final da sessão, ai, finalizou a minha terapia. Fora o resultado Mesmo elas, físico também, exato, né? elas se olham no espelho e falam assim, nossa, que maravilha. Vim, fiz meu tratamento E estético tô relaxado. e tô relaxada, tô com a minha cabeça boa, eu precisava ter essa conversa hoje. Então são procedimentos também que demoram um pouquinho mais, né? Demora, a gente passa 1 hora e meia. Que legal. É um tempo pra elas mesmo. É um tempinho para elas. Tem muitas que usam, é o horário que elas deixam fixo para cuidado delas. Uhum. Trabalho, treino, cuido da casa, da criança, mas naquele horarinho Cuido ali, de mim. cuido de mim. Que legal. Importante demais, ainda mais nessas fases, né? Demais. Bia, e quais são os próximos passos? O que você tá projetando? Olha, Como é que você tá vendo esse... Que quando a gente vê, não dá mais pra desver, né? não dá mais. Então eu isso. tenho certeza que você já tá vendo muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Essa coisa. Outro dia eu escutei isso, que paladar não retrocede. E é isso. Você começa a conhecer pessoas que vão te agregar. Você começa a estudar mais, ter mais conhecimento, frequentar os ambientes corretos, que vão te alavancar, ter conexões com pessoas que estão ali vislumbrando lá na frente, para mim está sendo essencial agora nesse momento, porque é um momento de crescimento. Eu estou organizando a casa, depois que eu entrei na mentoria, a mentoria foi para isso. Foi assim, para mim era o principal. Se você me perguntar, Bia, a mentoria que você está fazendo é para você se divulgar no Instagram, para melhorar? Vai melhorar. Vai ser uma consequência. Vai ser para você aumentar seu ticket? Pode ser que vai fazer isso, mas vai ser uma consequência. O que eu quero é deixar tudo muito organizado. Porque eu entendo que, isso organizado, eu posso seguir o caminho que eu quiser. Vou expandir? Vou colocar alguém? Vou crescer? Vou sair daqui e vou para outro lugar? Eu vou trilhar um caminho onde eu vá mentorar fisioterapeutas dermatofuncionais para trabalharem com mães? Pode ser um caminho. Então, assim, eu vejo que muita profissional me procura. Ai, Bia, como você teve esse resultado? Então, eu vejo que é uma dor. E eu dou aula numa pós-graduação e toda vez que eu termino a aula, que a gente se despede no módulo, as alunas falam, eu queria mais, eu queria aprender mais, eu queria entender esse método de tratar mulheres. Então, eu vejo que eu tenho um caminho a seguir na docência, junto com a prática clínica. Uhum. E é uma coisa que eu tô vislumbrando já, assim, já tô fazendo igual o paciente me falou, tô visualizando isso lá na frente. Que legal. Acho que você tá na mentoria há 1 mês e meio? 1 mês e meio. Não deu 2 meses. E parece que é mais, né? Parece que é mais, de tanta coisa. Quanto tempo você acha que você já ganhou em 1 mês e meio? De tudo, você fala? De visão, planejamento, organização. Nossa, eu diria que, assim, a casa organizada, depois eu vou te mostrar em números, Uhum. eu já ganhei quase 90% do que era. É? Aí, ó. Foi 15 dias... Até marcar o horário aqui pra gente pegar esse corte depois. 15 dias de 1 mês, assim, eu detalhei, eu disse assim, nossa, como mudou. Que legal. De pequenos ajustes, Uhum. que fazem toda a diferença. Na minha entrega, principalmente. Não digo só a parte visual, de organização, é importante, mas assim, e o meu olhar?
eu tô dando atenção para aquilo. Então agora eu tô tendo mais atenção, que foi aquilo que eu falei na nossa última reunião. A atenção agora vai ser focada nisso. Então eu acho que tipo a visão mudou, o meu posicionamento mudou depois que eu entrei na mentoria. Muito bom. Parabéns pela decisão e parabéns pelo que você está Obrigado construindo. por insistir e plantar aquela sementinha ali na minha cabeça, que você nem insistiu muito. Você só plantou a semente de dizer assim, você quer organizar uma coisa que não está organizada e que você não vai conseguir sozinha. Porque na minha cabeça eu ia fazer aquilo sozinha. Você pode até conseguir, mas vai demorar um pouco mais. Com certeza. A gente nem entrou... Obrigado pelo testemunho aqui, Bia. A gente nem entrou na parte da docência, né? Como é que surgiu isso de você ser professora? Você sempre quis? Eu dei aula, eu comecei na docência lá na Paraíba. Então, eu passei 5 anos numa instituição. Eu era tutora e professora acadêmica da parte de graduação no curso de fisioterapia. Então, eu sempre dei a disciplina de dermatofuncional. Então, eu levava os alunos para a clínica, escola, ensinava eles a fazerem as técnicas que eu faço hoje. Eu era tutora, preceptora e professora. E eu passei 5 anos nisso. E eu sempre tentava melhorar meu cargo dentro da instituição, na mesma, e sempre vinha a mesma coisa da coordenação, o mesmo feedback. A gente precisa de mestrado, porque você só era pós-graduada. E aí, por um tempo, eu fiquei, mestrado, vou ter que voltar para a vida acadêmica, né? E aí, chegou nesse momento que eu disse assim, eu preciso fazer o mestrado, porque eu quero seguir com o acadêmico. E para eu crescer no acadêmico, para dar aula numa pós-graduação, você precisa ter mestrado. E aí, foi quando eu decidi fazer o mestrado, que aí eu vim para cá. E aí, aqui em São Paulo, eu entrei em uma graduação para dar aula e veio a pandemia. Então, eu não consegui progredir com isso. Ela parou, as faculdades viraram online e eu não consegui terminar, continuar, né, dando aula de graduação. E aí, depois da pandemia, voltaram os cursos, voltaram as pós-graduações. E aí, eu fui chamada para uma pós-graduação, que eu tô desde 2023. Faz 2 anos que eu tô na casa. E aí, eu dou aula de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. Posso fazer uma pergunta difícil? Pode. O que você gosta mais, atender ou ensinar? Não faz isso, que eu já escutei essa pergunta. Eu não tenho como dizer que são os dois, gente, que eu amo dar aula. São 2 filhos. São não 2 dá pra escolher filhos, um. que se eu te perguntar, você ama mais quem? A Antonella ou Pedro? Você vai dizer igual. Eu vou falar a Peponella, que eu junto os 2 nomes. Eu digo assim, não existe prática clínica sem estudo científico, que é o que eu trago para a minha prática clínica. Então, eu não faço estudo randomizado em paciente, eu não testo em paciente. Tudo que eu faço já tem comprovação científica. E eu não tenho, a docência sem a prática clínica. Porque o que as minhas alunas mais falam é isso. Nossa, Pro, que bom que você deu esse exemplo. Porque eu falo, gente, tem como que eu vou dizer para você que a intradermoterapia funciona para gordura localizada se eu nunca apliquei em ninguém? Então, eu... Um depende do outro. Amo os 2. Para você render bem no atendimento, é importante você ser professora. E para você ser uma boa professora, é importante você atender bem. Exatamente. Tá certo. Vou deixar você muretar essa resposta. Você se saiu bem. Bia, estamos caminhando para nossa reta final. Antes da gente ir para o último bloco, eu preciso dar uns recadinhos. Primeiro, agradecer os nossos patrocinadores oficiais do Soul Podcast, a eMove Digital, que fornece aqui para o Studio For You a nossa tela interativa que você vê em todos os nossos episódios. E a boa notícia é que se você quiser colocar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, você consegue ter uma telona dessa interativa para uma sala de reunião, para uma sala de treinamento, uma sala de aula, até para gravar curso online. Você pode ter a eMove Digital dentro do seu negócio. Link para contato com eles na descrição do nosso vídeo. Além disso, agradecer também a clínica mais charmosa de São Paulo. Sabe qual é a clínica mais charmosa de São Paulo, minha? Hoff. A Hoff For You. Agradecimentos à nossa clínica, que também é patrocinadora oficial do Soul Podcast. Você que está assistindo a gente até aqui, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e agora
a gente vai pro bloco final. Gostou? Você falou que tava nervosa. Então, eu acho que eu me saí bem, né? Foi rápido. Já quase 1 hora aqui, já deu. Olha, a gente nem vê percebe, tempo passando, né? Porque eu tô conversando, né? Exatamente. Falei pra você que era de boa, tranquilo. Ufa. Vamos lá, bate-bola, agora rápido aqui. Eu acho que eu já sei a resposta, mas enfim. Um hobby. CrossFit. Já sabe. Um sonho. Ver minha família estruturada e bem, com saúde. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Tá. Estruturada e com saúde. Uma pessoa. Meu filho, Benício. Quantos anos ele tem? 2 anos e 3. Tem que conhecer a Antonella. Eles são A Antonella idade? tá com 3 e pouquinho. Muito meu próximo. Deus, muito perto. Vamos fazer esse encontro aí. Vamos. Bia, essa é difícil, hein? Meu Se Deus. você fosse escrever um livro hoje, qual seria o título? Eu já tenho Você já tem? o título na minha cabeça. Que legal. Primeira vez que um convidado vem e já fala, eu já tenho o título do livro. Primeira vez. Da maca de rodinha pra minha maca na minha clínica. E vai escrever esse livro. Eu tenho o título. O título já tem, vai Eu tenho escrever. o título, não pode escrever. Eu gosto dessa pergunta, e eu sempre faço, porque vira quase que um... É a mesma ideia do, imagina, sonho com a xícara. Tá, o visual. Então é visualizar e talvez um dia ter lá um livro, quase um compromisso. Então, da maca de rodinha. Para a maca na minha clínica. Muito bom. Agora, pra gente finalizar, eu quero que você olhe pra essa câmera aqui, que é a sua, e dê um recado final. Pode ser pra alguém, pode ser sobre algo, uma mensagem que você queira transmitir pra todo mundo. Eu acho que a mensagem final que eu trago é que, além das pessoas fazerem parte da minha vida no meu profissional, elas fazem parte de uma forma muito da minha estrutura, da minha carreira. Então, quando as pessoas vêm até a mim para serem atendidas, elas vêm com uma queixa, muitas das vezes estética, inestética, às vezes emocional, que está transmitindo no corpo, e elas nem imaginam que elas fazem parte da minha trajetória profissional. E o que eu entrego hoje em dia é muito além do que estética por estética. A fisioterapia dermatofuncional, ela entrega, e o que eu faço dentro do meu atendimento é uma entrega de conexão onde eu gero saúde, bem-estar e aonde eu tenho conexões verdadeiras com o paciente, da gente transformar vidas. Então, o meu propósito eu não fico pensando, eu preciso de um propósito para fazer tal coisa. O propósito é sempre dentro do atendimento. O meu propósito eu crio ali. Então, o propósito é gerar conexão com aquela paciente, elevar a autoestima dela, escutar aquela mãe que está chorando porque está cansada, que não tem tempo para se cuidar, escutar o paciente que me dá conselho de empreendedorismo. Eu acho que o meu maior propósito dentro da Bianca Mello Dermatofuncional é esse. E que muita gente participa disso e nem sabe. Palmas. Muito Adorei, bom. Obrigado. O último pedido meu. Escolhe uma palavra que defina esse nosso podcast, nosso episódio de hoje. Superação. Superação? Então, você que assistiu até aqui o nosso episódio, vou te pedir um favor. Coloca nos comentários a palavra superação que a Bia acabou de escolher, pra gente saber que você acompanhou o nosso episódio até o fim. Mais um conteúdo do Soul Podcast entregue, muito rico. A Bia deixou vários ensinamentos aqui pra gente, uma história de vida fantástica, de muita superação e com muitos ensinamentos. Espero que vocês todos tenham aproveitado demais. A gente se vê, claro, na próxima semana em mais um Soul Podcast. Tchau!